Intrigas e acusações. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém, porventura, se te faz veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Diante das críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém, quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Neste capítulo chamado Intrigas e Acusações, Emmanuel inicia dizendo: quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Então, não só Emmanuel, mas muitos espíritos benfeitores nos orientam a nos abstermos de falarmos mal da vida alheia, de darmos vazão a assuntos infelizes nas conversas, em nosso pensamento, né? Porque quando nós alimentamos esses assuntos infelizes de forma gratuita no dia a dia, nós acabamos vibrando nesta onda, acabamos emitindo energias desagradáveis a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta, como se ficássemos cobertos de uma nuvem cinza, né, que dificulta o nosso viver, o nosso caminhar. Então, nos abstermos de falarmos mal da vida alheia é uma caridade que nós fazemos a nós mesmos. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Então, aquela pessoa que tem o costume de falar mal da vida alheia é uma pessoa que está vivendo um adoecimento. Não devemos julgá-la, não devemos condená-la, mas sim acolhê-la, termos caridade para com ela e cuidarmos para não entrarmos neste ciclo, mesmo que seja de pessoas distantes, por exemplo, de políticos que estão distantes fisicamente de nós, ou de outras pessoas que estejam em outros países, nos abstermos de falarmos, de pensarmos mal em relação aos outros, porque, como eu já disse anteriormente, nós emanamos esta energia quando falamos, quando pensamos desta forma. Então, aqueles que têm este hábito estão produzindo a própria doença, por isso devemos observar com muito cuidado. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, quando alguém chega até nós, que nós percebemos, opa, tá gerando uma intriga em relação àquela outra pessoa, essa pessoa é digna de compaixão, não de julgamento. E também a outra pessoa, a pessoa da qual está sendo trazida, pela conversa, também é digna de compaixão, porque todos nós somos dignos de compaixão.
né, de respeitarmos, de termos um sentimento fraterno de uns para com os outros. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. Então, cuidemos como nós interpretamos aquilo que ouvimos, porque muitas vezes nós temos malícia no nosso ouvir, no nosso ver, né? Já vemos uma situação já pensando no pior, já pensando no mal. Então, olhemos com carinho, com cuidado, né, para as pessoas, para as situações do nosso dia a dia. E muitas pessoas que trazem hábitos cristalizados em comentários descaridosos, que têm este hábito, conforme nos traz Emmanuel, estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves, ou já estão doentes fisicamente, porque este hábito ele é uma doença mental, né? Quando nós temos este hábito de forma corriqueira, de forma no dia a dia, é um comportamento comum de falarmos mal dos outros, de olharmos as coisas, né, de vermos sempre, buscarmos enxergar o mal nas coisas e nas pessoas, nós estamos doentes, porque nós vivemos em ansiedade, vivemos irritados, de mau humor, e isso, consequentemente, como Emmanuel nos esclarece, traz enfermidades físicas também. E se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Então olha que importante nós cumprirmos os nossos deveres, independente do que os outros pensem, do que os outros falem. A consciência tranquila é a melhor resposta a darmos a nós mesmos. Então busquemos cumprir os nossos deveres, que daí as possíveis críticas não irão nos afetar. E diante de críticas recebidas, observa se elas não têm um fundinho de verdade, ou se não estão inteiramente falando a verdade de algo que nós precisamos mudar, de equívocos que nós podemos também cometer. Então observemos se a crítica ela não está apontando algo para nós que sim, precisamos modificar em nós. E conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio, naquilo em que possas cooperar e sem alarde. Sem alarde, sem referir a ninguém. É quando a gente tem uma situação que a gente pode interferir, que a gente pode ajudar, a gente não precisa fazer alarde, aparecer. A gente não precisa apontar as pessoas. A gente pode fazer em silêncio. É muito melhor, é muito mais fácil de fazer e muito mais caridoso. E ele conclui da seguinte forma: compadece-te dos acusadores e ora, e pede e reza em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos a nós mesmos. Então desejemos a estes que ora nos acusam, que ora nos critique, desejemos a Ele a mesma paz que nós queremos para nós. Peçamos a Deus para que auxilie essas pessoas, esses nossos irmãos de caminhada, da mesma forma que nós mesmos queremos ser auxiliados. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.